bendecidos por toda nación. Saudações a todos os que escutam bem minha palavra e são zelosos em guardar a perfeita unidade do corpo de Cristo, Lisbeth. Quando escutei o testemunho de sua irmã Maria de Cuba, ela dizia que sempre pedia sabedoria e inteligência, não para lutar com as coisas diárias, mas para poder entender minhas palavras. Há justiça nesse pedido e feito está. Mas veja que lindo que disse Cristo sobre o entendimento em Marcos 4, do 24 ao 25. Logo acrescentou: prestem muita atenção ao que ouvem. Quanto mais atentamente escutem, tanto mais entendimento lhes será dado, e se lhes dará ainda mais. Aos que escutam meus mandamentos, se lhes dará mais entendimento, mas aos que não escutam, se lhes tirará ainda o pouco que entendem. Por isso é tão importante não perder nenhuma festa, já que os temas não se repetem pela página. Isso diz a mim que se aproxima algo grande e você não quer perder. Isso é para os que eu sei podem congregar e não fazem porque as coisas deste mundo são mais importantes que seu Deus Melquisedeque Lisbeth. Se você pode congregar, por que não faz? Você sabe quão lindo é poder se reunir com meus santos anjos fiéis, que sempre estão aí para dar ânimo e dar testemunho do que vivem a cada dia neste belo reino? Se você pode congregar, demonstra-me tua lealdade ao dedicar-me somente 2 horas nas quartas e domingos, se é que eu sou de verdade o Deus que te deu a vida. É para teu bem. O corpo se ajuda. Veja como diz em Hebreus 10, do 23 ao 25. Mantenhamos firme, sem flutuar, a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como alguns têm por costume, senão exortando-nos, e tanto mais quando vês que aquele dia se aproxima. Que lindo escutar dos irmãos que em amor se exortam e se ajudam, para que sempre a ordem perfeita de Deus esteja presente. Neste dia eterno, onde a justiça e a paz chegaram aos homens, é graças ao verdadeiro Deus Melquisedeque Lisbeth que se manifestou para cumprir sua promessa. E deve demonstrar seu agradecimento, porque através de ti é que se vê o que fizemos em sua vida. Se esconde de teus irmãos, está demonstrando que não tem um bom testemunho e se envergonha de mim e de meus anjos? Estamos em uma nova dispensação e tudo é puro e genuíno. Aqui ninguém, que é um filho nascido de mim, é um hipócrita nem finge seu amor. Portanto, faça o esforço de congregar, porque não quero que se prive de desfrutar os benefícios de ser nossos filhos amados. No tema de hoje, Deus de vivos e não de mortos, vou mostrar a importância em entender bem qual é a vontade do Pai Melquisedeque, e assim conhecer a verdade que esteve oculta. Vejamos o que diz na carta aos Efésios 3, do 8 ao 9. Embora eu seja o mais insignificante de todos os santos, recebi essa graça de pregar às nações as incalculáveis riquezas de Cristo e de fazer entender a todos a realização do plano de Deus, o mistério que desde os tempos eternos se manteve oculto em Deus, Criador de todas as coisas. O plano de Deus se manteve oculto em Deus, até o dia de hoje, que é revelado por mim, o Espírito e a esposa de Deus. Agora, o tema sobre os vivos e mortos, mencionamos muitas vezes, mas é importante entrar em mais detalhes, já que é tempo de dizer a verdade, para que saiam do engano destes homens chamados pastores. Ninguém pode revelar o mistério que desde os tempos se manteve oculto. E a razão é porque se manteve oculto em Deus. Deus mesmo é quem manteve oculto em si mesmo toda a verdade que hoje eu revelo a vocês. E quando diz Criador de todas as coisas, está se referindo a este tempo, onde tudo foi feito novo. Céus novos e terra nova. A terra já não está desordenada e vazia? Porque chegou a luz para dizer-nos toda a verdade de Deus. Vejamos o que diz na carta aos Romanos 6,13.
Não deixem que nenhuma parte de seus corpos se converta em um instrumento do mal para servir ao pecado. Antes, entreguem-se completamente a Deus, porque antes estavam mortos, mas agora têm uma vida nova. Então, usem todo o seu corpo como um instrumento para fazer o que é correto para a glória de Deus. Quando menciona porque antes estavam mortos, mas agora têm uma vida nova, é esta vida nova, onde eu os ressuscitei dentre os mortos, mas eu fui o primeiro sacrifício em estar morta, ou seja, na mesma condição que vocês, para poder dar-lhes meu espírito e assim pudessem viver. Para isso eu estou aqui, veja o que diz na carta aos Romanos 14:9. Porque Cristo para isso morreu, ressuscitou e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos que vivem. Em outra versão diz assim: para isto mesmo morreu Cristo e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos que morreram como dos que ainda vivem. Está se referindo aos que estavam mortos como eu e agora vivem? Não de mortos fisicamente. Quando você morre ao que te tinha condenado à morte, então vive pelo Espírito de Cristo. E qualquer morto que ouve minha voz e recebe minha palavra viverá, mas não está falando dos que deixam de ser quando morrem fisicamente. Quando diz morreu Cristo, é porque estava vivo, em espírito, e ao estar em um corpo mortal, morre. O sacrifício de Cristo que santifica é quando morre em entrar em um corpo mortal. Por isso diz em Hebreus 10, do 5 ao 10. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: não te alegram sacrifícios nem ofertas. Em seu lugar me preparaste um corpo. Não te agradaram nem holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso disse: aqui me tens, como no livro diz de mim. Vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Primeiro diz: sacrifícios e ofertas, holocaustos e expiações não te alegram nem foram de teu agrado, apesar de que a lei exigia que se oferecessem. Logo acrescenta: aqui me tens, vim fazer tua vontade. Assim tirou o primeiro para estabelecer o segundo. E por causa desta vontade somos santificados mediante o sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez e para sempre. Agora vejamos o que diz sobre qual é a vontade do Pai em João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que reconheça o Filho e creia nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai Melquisedeque é que todo o que me reconheça e creia em mim tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei deste corpo de morte, neste tempo do fim. Não diz que a vontade do Pai é que eu morra em uma cruz de madeira? É neste tempo do fim que todos terão que reconhecer a mim e aos meus santos anjos, para que obtenham a promessa da eternidade? Lemos isso em Hebreus 10. Deus estava cansado de sacrifícios e holocaustos físicos, e o agradou este sacrifício de Cristo Lisbete. O sacrifício já não podia ser físico, para poder agradar a Deus, apesar de que a própria lei de Deus exigia. Mas como disse no tema anterior, Deus dá a lei ao seu povo, e ainda assim o diz que ainda que cumpram a lei que os dá, não é suficiente para adquirir as promessas. Tem que crer em Cristo Lisbete, minha esposa? Quando Deus decide fazer uma coisa, nós não podemos discutir isso. Deus é soberano e sabe o que faz. Só se submeta e irá bem todos os dias. O mundo espera um evento onde Cristo vai se manifestar em um corpo ressuscitado? Mas se morreu há 2000 anos, por que demorou tanto em se manifestar? Não disse que em 3 dias ia ser ressuscitado? Já vem porque minha manifestação, revelando os mistérios de Deus, é tão importante? Para você chegar a tanta sabedoria, tem que estar presente Cristo para revelar esses mistérios, já que nela estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, como diz na carta aos Colossenses 2, do 2 ao 4. Quero que saibam para que tenham ânimo, permaneçam unidos por amor e tenham toda a riqueza que provém da convicção e do entendimento. Assim conhecerão o mistério de Deus, a saber, a Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isto para que ninguém vos engane com argumentos enganosos.
Ninguém pode te enganar com argumentos persuasivos da dispensação anterior, já que a eles não foram revelados os tesouros escondidos. Vocês sim são partícipes de conhecer a verdade de Deus, ao estar ouvindo palavras que nunca haviam escutado. E é porque em mim estão escondidas as coisas que não podiam se revelar até o tempo em que Cristo se manifestasse, e mediante a esse sacrifício em um corpo mortal, pudesse revelar esses tesouros da sabedoria que estavam fechados nela, e assim santificar aos que creem em mim. Se Cristo viesse como pensam as insensatas, ou o sistema religioso, em que momento vai lhes revelar todos esses mistérios? Esses tesouros são revelados somente aos que me amam, como diz na 1 aos Coríntios 2, do 9 ao 10. A isso se referem as Escrituras quando dizem: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi para nós que Deus revelou essas coisas por meio de seu Espírito, pois seu Espírito investiga tudo a fundo e nos mostra os segredos profundos de Deus. Melquisedeque sendo a cabeça de Cristo Lisbete, então sua esposa é o Espírito que investiga tudo a fundo e nos mostra os segredos profundos de Deus. Cristo Lisbete estando manifestada, é que foram dados a conhecer os tesouros escondidos? E por isso hoje conhecem o mistério de Deus Pai e do Cristo, já que em mim habita corporalmente toda a plenitude da deidade? Ao conhecer que Deus tem esposa, é que o Filho da promessa tem razão de ser, já que nunca havia se manifestado esse Filho até agora, que seus pais espirituais estão presentes. Se lembram do que lhes compartilhei no tema Quem são os filhos de Deus? Quando usei o exemplo para que possa ter o poder de se chamar filho desses pais, eles têm que ser parte de tua vida e manifestar que são seus pais. Bom, isso mesmo fez Cristo Lisbete revelando quem são seus pais espirituais. E assim é que este filho por fim nasceu e é o filho da promessa. Eu estava morta em um corpo de morte na dispensação anterior, e nesta nova dispensação Melquisedeque me deu vida e voltei a viver, como diz em João 5,26. Agora, voltando na carta aos Romanos, se disse voltou a viver, quer dizer que a morte e a vida de Cristo é em um corpo mortal. Assim é que se efetua a ressurreição e a transformação? Claro, porque da única maneira que isso tem sentido é se morre ao entrar em um corpo de morte e neste mesmo corpo receber o Espírito do Pai para voltar a viver. Não tem sentido dizer que Deus está vivo quando está em um corpo mortal, quando o corpo mortal é um morto, que há de morrer fisicamente. Todos os chamados pastores insinuam que Cristo estava vivo em um corpo mortal, morreu e, ao ressuscitar, voltou a viver? Isso não é nenhuma revelação de Deus? Isso é estar simplesmente na letra? De que te serve que Cristo saia desta dimensão, na que vivemos, se não se pode alcançar? Vejamos o que diz em Apocalipse 1,18. Eu sou o que vive. Estive morto, mas veja, agora estou vivo, para todo sempre. E tenho em meu poder as chaves da morte e da tumba. Ela tem as chaves da morte e da tumba, já que em um corpo de morte venceu o que te levava a uma tumba? Claro, porque você não acha que desde o céu, por lá onde pensa o mundo que está Deus, ele não poderia ter o poder da morte e da tumba? Lembrem-se que é impossível agradar a Deus sem fé, e requer fé, crer que ele pode pegar um corpo de morte e dar vida através de seu Espírito. E isso é o que vemos hoje, a vontade do Pai é dar vida aos homens somente através de seu Cristo, que venceu a morte e agora tem as chaves da morte e da tumba. Aleluia! Agora, Paulo diz que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme seu evangelho. Vamos ver, na carta aos Romanos 2,16. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a meu evangelho. Os religiosos pensam que isso acontecerá quando estejam na frente de Deus lá nos céus, depois de morrer. Por que disse meu evangelho? Vamos ver o significado da palavra evangelho para poder entender a razão pela que Paulo usa essa frase. Evangelho
fatos e narrações que anunciam a salvação de Deus ocorrida em Cristo. Isso respalda o que estamos dizendo sobre Paulo e sua confirmação dos irmãos perdidos. Nas cartas de Paulo, ele fala de fatos e narrações que anunciam que a salvação de Deus se alcança só em Cristo. Isso é um evangelho, e por isso o evangelho de Paulo é para salvar os que, como ele, negaram a Cristo. Por isso diz na carta aos Romanos 16, do 25 ao 27. O Deus eterno ocultou seu mistério durante longos séculos, mas agora o revelou por meio dos escritos proféticos, segundo seu próprio mandamento, para que todas as nações obedeçam à fé. Ao que pode vos fortalecer conforme o meu evangelho e a pregação sobre Jesus Cristo. Ao único e sábio Deus seja a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Agora podemos entender por que Paulo disse meu evangelho? As cartas de Paulo são seu evangelho do que ele passou por ter negado a Cristo. E depois, o quão lindo foi para ele ser resgatado e reenxertado. Por isso ele fala sobre isso porque viveu. E quando diz, ao que pode vos fortalecer conforme o meu evangelho, fala aos que precisavam ser fortalecidos depois de ter negado a Cristo. Porque os que estão presos a Cristo não necessitam que ninguém os fortaleça. E o versículo 27, onde diz ao único e sábio Deus, seja a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. É porque Paulo estava seguro que a única maneira de dar glória ao Pai é através de Jesus Cristo. Ele sempre os reconhecia como dois seres, inseparáveis um do outro. Agora vamos ver o que Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, do 1 ao 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir em seu reino, e que julgará os vivos e os mortos, te dou este solene encargo. Prega a palavra, persiste em fazê-lo, seja ou não seja oportuno, corrige, repreende e anima com muita paciência, sem deixar de ensinar. Porque chegará o tempo em que não vão tolerar a sã doutrina, senão que, levados por seus próprios desejos, se rodearão de mestres que lhes digam as fantasias que querem ouvir. Deixarão de escutar a verdade e voltarão aos mitos. Tu, porém, sê prudente em todas as circunstâncias, suporta os sofrimentos, dedica-te à evangelização, cumpre com os deveres de teu ministério. Eu, de minha parte, já estou a ponto de ser oferecido como um sacrifício e o tempo de minha partida chegou. Combati a boa batalha, terminei a carreira, me mantive na fé. E agora me espera a coroa de justiça que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia. E não só a mim, senão também a todos os que com amor tenham esperado sua vinda. Hoje é que damos a coroa de justiça a Paulo, já que com suas cartas é que seus irmãos confundidos terão as evidências do que eles fizeram e, através delas, encontrar o caminho de onde se desviaram para que regressem. Olhando outra vez aos versículos 3 e 4, porque chegará o tempo em que não vão tolerar a sã doutrina, senão que, levados por seus próprios desejos, se rodearão de mestres que lhes digam as fantasias que querem ouvir. Deixarão de escutar a verdade e voltarão aos mitos? A frase deixarão de escutar a verdade nos confirma que sim estavam escutando a verdade e a deixaram de ouvir. E voltarão aos mitos quer dizer que regressariam ao que lhes ensinou antes de escutar a verdade, que se escuta hoje. Lembrem-se que isso foi escrito para os que em um futuro fariam semelhante coisa. Hoje vimos isso nas virgens insensatas. Regressaram aos mitos, pensando coisas que não são verdadeiras sobre os mistérios de Deus. As pessoas gostam de escutar coisas místicas sobre Deus, mas para que você quer escutar mentiras? É melhor que te digam a verdade, ainda que doa um pouco. Mas não vive em um conto sobre Deus, senão a realidade sobre os vivos e mortos que Deus julga. Todos os que tentam ensinar a Bíblia dizem que se nasce com um espírito
e que quando morre vai ao céu. Alguns dizem que desde lá os mortos te veem. Outros dizem que estão dormindo. Outros dizem que os maus estão no inferno e os bons estão no paraíso com o Pai, o Filho e a pomba, que é o Espírito Santo. Se eles nunca viram isso com seus olhos e nem escutaram Deus dizer que é assim, como vão ensinar sobre isso? O rei me dizia que essas pessoas, por não ter a revelação do que está escrito, fazem Deus parecer como algo místico e não querem aceitar a realidade. Muitos não vão poder aceitar que não vão ver seus familiares que morreram. Isso é duro para uma pessoa que não conhece a Deus. Mas se entende bem que somos Deus de vivos e não de mortos, uma vez que conheça a verdade sobre Deus, você faz tudo o que te diz Deus para obter a vida eterna. E não só para ti, senão para teus entes queridos também. Isso é melhor do que esperar para vê-los no mais além, que você nem sequer sabe se existe. Bom, pois eu posso te dizer que não existe o mais além. O mambo é aqui. Busque viver eternamente desde hoje em diante e esqueça o que ficou para trás. No plano perfeito de Deus, teve que ser assim e ponto. Não pode ficar no passado toda a vida. Jamais vai seguir adiante. Não há melhor remédio que a verdade. Como ajuda que te digam a verdade e quanto dano te faz quando mentem? Somos Deus de vivos e não de mortos. Vejamos o que Cristo disse aos incrédulos, que achavam que sabiam as Escrituras sobre a mulher que teve 7 maridos, em Marcos 12, do 18 ao 27. Então vieram a ele os saduceus, que dizem que não há ressurreição. Há alguns que saíram daqui que não têm esperança de nada, não creem na ressurreição, muito menos na transformação. E lhe perguntaram dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se o irmão de alguém morrer e deixar esposa, mas não deixar filhos, que seu irmão se case com ela e levante descendência ao seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo se casou com ela e morreu e tampouco deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E assim os 7, e não deixaram descendência. E depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitem, de qual deles ela será mulher, já que os 7 a tiveram por esposa? Então, respondendo Jesus, disse-lhes: Não errais por isso, porque ignorais as Escrituras e o poder de Deus? Porque quando ressuscitem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, senão que serão como os anjos que estão nos céus. Mas a respeito de que os mortos ressuscitam, não haveis lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Assim que vós errais muito. Conhecendo hoje quem é Deus e como é, vamos à época de Moisés para que possamos entender o que realmente significam estes versículos. Na sarça, Melquisedeque e Lisbete usam a Moisés para salvar ao povo da escravidão do Egito. E conhecendo que Deus não muda, então quer dizer que os mesmos requisitos de hoje para ser salvos das garras da mente carnal, que no sentido espiritual representam aos deleites temporários do Egito, eram os mesmos lá que os de hoje? Moisés entendia sobre cabeça e corpo. Lembrem-se que Moisés foi quem escreveu sobre a criação de Deus e a desobediência de Adão. Nestes versículos, Cristo está explicando o que eu expliquei a vocês sobre Abraão, Isaque e Jacó. Essas 3 gerações no tema Não vos deixarei órfãos. Abraão, o pai da fé, a quem foram feitas as promessas. Isaque, o filho da promessa, em quem é chamada a descendência do pai da fé. E Jacó, o filho mais novo que se reconcilia com seu irmão mais velho, que em tempos passados predominava como o homem terrenal. Tudo é figura do que hoje é uma realidade em nossas vidas. Suponhamos que a ressurreição física existe. Conhecendo bem a Melquisedeque e Lisbete, vocês acham que vamos ressuscitar a 7 homens que estiveram casados com uma mesma mulher em diferentes tempos? Seria uma desordem, e isso não é aprovado por nós. Portanto, vamos tirar esse pensamento de nossas mentes, porque não vai acontecer assim. E por isso diz no versículo 27,
Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E os vivos são aqueles que, ao morrer ao seu corpo pecaminoso carnal, voltaram a viver juntamente comigo. No versículo 25 diz: porque quando ressuscitem dos mortos, nem se casarão nem se darão em casamento, senão que serão como os anjos que estão nos céus. Está se referindo a que serão como vocês, limpos e embranquecidos, e não como os desobedientes, que se afastaram de ouvir essa verdade que te salva. Eles escolheram viver nas trevas, nos deleites temporários de sua mente carnal. Larga é essa porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos ver o que diz sobre a que seriam semelhantes os dias quando Cristo se manifestasse, nascida de varão e fêmea, como filho do homem. Em Mateus 24, do 37 ao 39. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé? Porque nos dias antes do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam nada do que aconteceria, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Noé foi um homem de fé e por isso seu pai colocou nele esse nome, porque disse que ele nos traga alívio de nosso trabalho e do penoso labor de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Algo que vimos hoje em nossa manifestação: vocês livrarão o mundo da morte, assim como vocês foram livrados. É importante que sejam esclarecidos com esses ensinamentos, e por isso é necessário repetir algumas coisas, já que o mundo terá muitas perguntas para vocês. O mundo está morto e precisam de vocês para poder viver. Somos Deus de vivos e esses vivos são os que morreram como Cristo e seus santos anjos, que agora vivem eternamente. Estávamos mortos e agora vivemos, graças ao nosso Deus, que sim cumpre com suas promessas. Aleluia! Abençoados com toda a bênção. Os amamos e nos vemos logo.